Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça, pois Deus te dá escape e livramento. Glória a Deus. Próximo louvor que a gente vai estar cantando ao Senhor. Ele fala que queremos muito a presença do Senhor em nosso meio. E a nossa vida é uma vida de busca diária pelo Senhor nas nossas vidas. Todos os dias a gente está nessa luta de estar buscando o Senhor. Todos os dias. Um dia de cada vez. É um dia de cada vez em nossas vidas. E todos os dias a gente ansiando pela presença do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos cantar com muita alegria. Esse louvor é bem animado. Tem um tempo que a gente não canta. Te procurarei.
Podem sentar, irmãos, por favor. Boa noite. Boa noite. Tem alguém que nos visita nessa noite? Mais uma, duas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja te ama. Amém? Esse momento, para vocês que nos visitam, nós vamos passar pelo momento de dízimos e ofertas. Esse é o momento da igreja, onde os membros da igreja trazem até o gasofilácio o seu dízimo, a sua oferta. Você que nos visita, se você veio preparado para isso, pode ficar à vontade, mas entendendo que é um momento da igreja. Como todos sabem, os membros, nós estamos passando pelo momento de missões e missões nacionais, missões mundiais, desculpa, momento de construção que Deus está fazendo avançar. Quem ainda não passou lá pela frente e viu o terreno lá, viu já fechando, está muito bonito. E principalmente o momento de entregarmos o nosso coração ao Senhor. Na verdade, isso é um momento, e todos os momentos do nosso dia é um momento de entregar o nosso coração ao Senhor. Mas você que ainda não conhece o Senhor como Senhor e Salvador, esteja fazendo isso, esteja entendendo que só Jesus leva para o céu, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nosso momento de missões, nós temos o tema aqui, podemos falar? No amor do Pai, vamos completar a missão. A nossa divisa que a gente nem coloca ali, porque todos já sabem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu separei um versículo aqui, Colossenses 3, 23 e 24, que diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Que tudo que façamos, quer seja trazer o nosso dízimo, a nossa oferta, quer seja entregar o nosso dia ao Senhor, quer seja ir ao trabalho, quer seja estar conversando, falando de Deus para uma pessoa, quer seja estar no caminho para o trabalho, que possamos fazer para o Senhor, que possamos fazer lembrando disso, que todos os momentos da nossa vida é para o Senhor. Se entendermos isso, nossa vida será bem melhor, nossa vida será transformada. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Fique à vontade para trazer o seu dízimo e o seu oferta aqui na frente. Sua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali encontro
Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que já fez até aqui, Pai. Que os louvores aqui entoados, Pai, sejam para a Tua honra e Tua glória, Pai. Que os corações estejam receptivos para a Tua palavra que será ministrada agora nesse lugar, Deus. Obrigado, Senhor, pelo dízimo e oferta que aqui foi depositado. Que o Senhor continue fazendo como tem feito aqui, multiplicado cada dia mais e mais, Pai. O Senhor tem sustentado essa obra nesse lugar, Pai. Além daquilo que pedimos ou pensamos, o Senhor sempre faz mais, Pai. Continue abençoando cada família aqui constituída, Deus. Esteja visitando aqueles que aqui não puderam estar, Pai, por algum motivo. Guarda, protege, livra de todo mal, Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor continue imperando nesse lugar. Que a graça do Senhor, a glória do Senhor continue resplandecendo nesse lugar. É sempre uma alegria estar aqui, né? Cada vez que eu venho, mais rostinhos diferentes, né? Eu sou muito grata ao Senhor pelo privilégio de poder servir a Ele nessa casa. Uma casa onde o Senhor tem abençoado, com uma liderança muito abençoada, que são... Som. E acaba que esse processo, né, a gente, esse mês de família, mês de maio, a gente fala sobre família. E a gente sabe que a nossa família não é só consanguínea, é a nossa família em Cristo. E pastor Rogério, Adriana, né, Cecília, Renato, né, uma família que Deus não são do meu sangue, mas Deus me apresentou, né, Marinês e toda a família dela. Né? Então tem várias pessoas aí que se tornaram família, assim, para mim. E nesse mês da família, desde quando eu recebi o convite para estar aqui sendo um instrumento de Deus mais uma vez, a gente imagina de textos, né, que vão falar mais especificamente sobre pai, mãe, filhos. Eu acredito que os irmãos estejam ouvindo muito a respeito desse assunto. E confesso aos irmãos que me surpreendeu muito a maneira como o Senhor foi dirigindo os meus estudos para poder compor esse momento, a maneira como o Espírito Santo conduziu, que é um pouco diferente do esperado, que é uma visão familiar, mas relacionada ao ministério. Porque Deus nos atenta para um fato de que muitas vezes nós separamos família de ministério. Eu acredito que muitos aqui devem pensar que para viver ministério junto com família tem que estar todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Ou eu vivo com a minha família, me caso, tenho filhos, ou eu vivo para o ministério. Como se não tivesse como atrelar uma coisa na outra. E que para isso ser possível, teriam que ser um casamento de 2 missionários, não é verdade? Teria que ser um casamento de 2 músicos, né? De um pastor com uma pastora, ou pelo menos com alguém que
de certa forma, fosse abrir mão de sua vida, de certa forma, para poder acompanhar o ministério do outro. Mas, na verdade, o Senhor me mostrou um personagem bíblico que vai nos mostrar que a família vai muito além do que a gente acredita que são os nossos laços consanguíneos. Que a gente vai ter, sim, muita influência da nossa família, e nós vamos influenciar a nossa família também, a nossa vida ministerial, porque, na verdade, todos nós temos um propósito, Deus nos criou com propósito, né? Então, a gente deve viver a nossa vida em função desse propósito que Deus tem para a nossa vida. E nesse propósito, nós vamos estar nos relacionando com a nossa família consanguínea, vamos estar nos relacionando com pessoas que nós vamos conhecer na nossa caminhada. Depois, quando se casa, tem filhos, outros relacionamentos, né? E depois, como família de Deus. E como tudo isso pode estar atrelado. Como tudo isso não precisa estar totalmente separado, né? Existem várias fases da nossa vida e cada pessoa que passa por ela pode ser um instrumento de Deus para nos auxiliar, mas também pode ser um instrumento de Deus em coisas que talvez não seriam tão boas, que podem ser realmente ruins, mas que vão servir para nos forjar, para nos fortalecer. Então Deus nos criou para um propósito e Ele tem todo um planejamento para nos separar e nos preparar durante toda a nossa vida. Se cremos nisso, precisamos confiar que Deus vai usar todas as circunstâncias para o nosso bem, segundo o seu propósito, mas não segundo a nossa vontade, os nossos planos de vida. Amém? Então, dentro de tudo isso que foi falado, nós vamos falar da vida de Moisés. Então, a gente fala de Moisés, a gente pensa em Antigo Testamento, não é verdade? Nós vamos passear lá por Êxodo, vamos passar por Números, mas mantenham as Bíblias abertas. Nós vamos começar em Atos 7. E o que é interessante de Atos 7, por que Novo Testamento? É um resumão maravilhoso, feito por Estevão, no seu grandioso discurso e última pregação antes de ser apedrejado até a morte. Atos capítulo 7. Deixa eu ver aqui. A partir do 17 até o 36. Ótimo, pode deixar no NVI. Amém? Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia sobre José, subiu ao trono do Egito. Ou seja, aquele tempo em que o faraó daquele tempo estava apreciando os israelitas por conta de José, acabou esse tempo. Se passaram muitos anos, mais precisamente 400 anos, né? Então o nome de José já nem era mais conhecido no Egito. O faraó da época de José também, já tinha passado há muito tempo. E Israel cresceu demais, era um número muito grande, e o faraó que já tinha na verdade não é nem só esse faraó, já é uma coisa dos egípcios não gostarem muito de estrangeiro, e ainda mais estrangeiro que estava num número muito grande. Então para aquele povo crescer a ponto de tomar o Egito, faltava pouco. Então ele já tinha esse probleminha com os israelitas. Então ele começou a agir traiçoeiramente para com aquele povo, como diz aqui no 19. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era bonito aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Só lembrando que naquele momento, como as mulheres eram obrigadas a matar os seus filhos homens, né? Era uma ordem de Faraó às parteiras hebreias.
E elas temeram a Deus e por isso tiveram favor de Deus e não mataram os meninos. Então ele deu essa ordem para o povo que os meninos que ainda estivessem vivos deveriam ser jogados no rio Nilo. Mas a mãe de Moisés fez um cesto de uma forma que ele sobrevivesse e creu no poder de Deus de que ele iria sobreviver, de que tinha um propósito de Deus na vida dele. Então, nesse momento que ele foi abandonado, os irmãos devem se lembrar que ele foi colocado num cestinho coberto de piche para não entrar água, para o menino sobreviver. E a irmã dele, a Miriam, foi acompanhando para ver o que ia acontecer e ele foi achado pela princesa egípcia. Moisés, e ele foi criado por ela, né, por um tempo pela mãe de Moisés, e depois que ele cresceu, ele foi devolvido para a princesa egípcia. E ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Olha que coisa estratégica, né? Deus preparando Moisés. Ele foi criado dentro do palácio de Faraó, recebendo instrução, educação, conhecimento. Então Moisés conhecia exatamente como funcionava o sistema egípcio, na sua política, na parte religiosa, na parte financeira, em todos os aspectos. Ele conhecia tudo de dentro, né? Então ele foi criado como o príncipe dos egípcios, né? Então esses conhecimentos seriam muito úteis mais tarde. Então, nesse momento, a gente vê o trabalho da mãe de Moisés, crendo em Deus, e da sua irmã Miriam, trabalhando em favor do propósito de Deus na vida de Moisés. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles ser maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Ou será que Moisés é que não tinha entendido direito como é que Deus ia fazer? E ele acabou metendo os pés pelas mãos. Mas o interessante desses versículos é a gente entender que ele já tinha essa identidade, ele já sabia o propósito dele. Ele agiu do jeito dele, não era o momento, não era a hora, não era daquele jeito, mas ele tinha esse senso de propósito. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Contudo, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem eu nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde viveu como estrangeiro e teve 2 filhos. O que é interessante nessa parte é que ele ouve 28. Essa frase que ele ouve, 27, perdão. Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Então, antes de ele partir, fugindo, porque Faraó estava atrás dele, porque ele tinha matado um egípcio, ele percebeu que o povo dele não acreditava nele. Ele percebeu que ele estava sendo rejeitado, que o propósito dele não tinha sido compreendido. Então eu imagino, isso não está na Bíblia, mas eu imagino que ele não partiu só com medo do Faraó, não. Ele partiu magoado. Poxa, esse não era meu propósito, então está todo mundo me tratando dessa forma. Quem o nomeou líder? Mas não era esse o meu propósito? Ele deve ter ido embora cheio de dúvidas sobre o seu propósito. E porque foi justamente no momento que ele se atrapalhou, tentou dar um passo maior do que a perna, no momento que o Senhor ainda não o tinha levantado para fazer o que Deus tinha dito que ia chamar ele, mas ainda não tinha falado, é agora. Ele tentou fazer do jeito dele, e ele teve que partir fugido de Faraó, porque o Faraó estava procurando para matar ele, mas ele provavelmente saiu de lá
abalado com relação ao chamado dele. Pode prosseguir, por favor. Passado 40 anos, olha só, 40 anos. Ele saiu dali, ele foi morar em Midian, que era um deserto. Um deserto. E lá em Êxodo 3, logo no comecinho, vai dizer que ele estava pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro. Isso quer dizer que nesses 40 anos, o que ele estava fazendo? Pastoreando. E aonde é que ele estava? Em um... Será que isso não era uma preparação do que viria depois? Ele não teve que pastorear tanta gente depois que tirou do Egito, atravessou o Mar Vermelho. Eles não ficaram 40 anos e ele tendo que pastorear um povo no meio do deserto. Então, às vezes a gente pensa que esse período que ele estava no deserto, ele ficou meio que exilado, deixado de lado. Ele pode até ter tido esse sentimento. E já ouvi pessoas falando, pregando, inclusive, que o povo só levou mais tempo para ser liberto por causa disso. Que ele teve que ser retirado, teve que fugir. Mas, irmãos, em nenhum lugar da Bíblia tem essa confirmação. E tem um outro ponto. A gente sabe que Faraó já tinha um problema com gente estrangeira. Se Moisés continuasse ali como príncipe do Egito, ele provavelmente poderia ser nomeado o próximo faraó. Então, com certeza, esse faraó ia dar um jeito de ter um problema com Moisés e fazer esse Moisés, meter o pé. Então, se Deus tinha o propósito de preparar Moisés no deserto, pastoreando um rebanho, ele ia para lá de um jeito ou de outro. Se esse fosse realmente o propósito de Deus, ele ia para lá de um jeito ou de outro, matando o egípcio ou não matando o egípcio. O que importa é que Deus queria preparar ele e preparou ele durante 40 anos, para depois ficar mais 40 pastoreando gente, que não é tão diferente de ovelha em determinados comportamentos. Então, em tudo, Deus tem um propósito. Ele saiu de uma terra que também não era dele, foi criado por uma família que não era dele, depois teve que se retirar. E olha a situação, né? Não era a família consanguínea dele, e depois ele foi para uma outra terra, onde ele foi acolhido por um homem que ele não conhecia, que era o Jetro, porque ele havia ajudado as filhas dele com o rebanho. E ele acabou dando sua filha mais velha em casamento, que era Zípora. Então ele foi acolhido numa família que ele não conhecia, numa outra terra, né, lá dos descendentes de Quetura, né, a segunda esposa de Abraão, que na Bíblia fala, né, que ela era descendente, a Zípora descendente dela. E ali ele estava construindo a sua vida. Agora imagina se nesse período de 40 anos que ele está pastoreando o rebanho do seu sogro, você coloca no lugar de Moisés, você imagina que Deus ainda iria cumprir em você, na sua vida, o propósito que ele tinha prometido desde quando você nasceu? 40 anos no deserto pastoreando rebanho. Ele deve ter pensado, gente, matei o egípcio, deu ruim. Deus não vai me usar mais não, Deus vai levantar outro. Comigo, não tem mais jeito. Enquanto ele poderia estar pensando isso, Deus, ele podia estar lá, né, cuidando do rebanho, toca o rebanho para cá, toca o rebanho para lá. E mal sabia ele que Deus estava preparando ele para algo muito maior, e que aquilo que ele estava fazendo tinha tudo a ver com o que ele precisaria fazer depois. E a gente vê também que nas atitudes de Moisés, de atitudes precipitadas, como ele teve ao matar o egípcio, depois ele demonstrou ser um homem muito manso em decisões que a gente vai ver mais na frente, decisões familiares, decisões no meio do povo de Deus, coisas que ao invés de ele responder, ele ia orar. Então esses 40 anos de deserto, antes dos 40 anos do deserto com Israel, teve um propósito que forjou o caráter de Moisés, com toda certeza. Vamos continuar, o 31.
Vendo aquilo, Moisés ficou atônito, aproximando-se... porque ele... Volta no 30, por favor, acho que eu não li ele todo, né? Passando 40 anos, o anjo apareceu a Moisés em meio às labaredas de uma sarça, em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, Moisés ficou atônito, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu imagino nessa hora que, quando Deus apareceu dessa forma, uma sarça pegando fogo e que não queimava, depois de 40 anos, aquele cara pensando, Deus vai me usar mais não, eu tô aqui no deserto, tô longe, tô esquecido. Deus teve que chamar a atenção dele de alguma forma. Quando chega a hora, Deus chama a nossa atenção. Ei, é agora. Tudo que aconteceu com você, eu te preparei. A sua família lá atrás contribuiu para isso. A família que você constituiu agora também contribuiu para isso. E a família que eu vou te entregar também vai contribuir para isso. E ele vai dizer, eu sou o Deus dos seus antepassados. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Porque essa era a forma que os egípcios identificavam que estavam falando com Deus. Se era para tirar a sandália, porque realmente era Deus. Então talvez de alguma forma ele ainda fosse influenciado pelo entendimento egípcio a respeito de divindade. De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Eu imagino que ele estava aqui, ó, glória, amém, até que enfim chegou a hora, é agora, amém, amém, o povo vai ser liberto, amém, não estou lá mais, mas o povo vai ser liberto, amém, amém, né? Não estou lá, mas amém. Aí ele diz assim, vem agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Como é que é, Deus? Eu, 80 anos, depois de 40 anos no deserto, depois de ter matado o Egito, como é que é eu? O Senhor ainda está investindo em mim? Depois do que eu fiz de errado? Quando Deus separa a gente, Deus consegue fazer até as nossas circunstâncias ruins, de erros que nós cometemos, como algo que possa forjar a nossa fé, forjar o nosso caráter. Ele estava verdadeiramente arrependido, senão ele não tinha fugido. Ele ia enfrentar Faraó, não, Deus está comigo, eu vou enfrentar esse cara, eu tenho chamado, eu sou o cara. Nada ainda não, ele fugiu. Eu fiz errado, não era a hora, eu vou ter que ir embora. E pelo visto, ele ainda estava... Ele queria esse privilégio de servir a Deus, ele ainda estava triste com isso. Porque você vê a insistência dele de... Tem certeza? Tem certeza que sou eu? Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com estas palavras, que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Olha isso. Ele ainda tinha isso no coração dele. A maneira como ele foi rejeitado. A palavra, a frase que usaram, que ele se sentiu rejeitado no seu chamado. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder ou juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante mais 40 anos. Amém? Louvado seja Deus. Só, Senhor, nessa hora nós lemos a Tua Palavra, nós já tivemos um pouco da porção daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, e mais uma vez eu te clamo, Pai, mantenha os nossos corações abertos àquilo que o Teu Espírito Santo quer falar, Pai. Tenha liberdade, Senhor, na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Então até aqui a gente entende que Moisés viveu um processo
duro desde o seu nascimento. Ele já nasceu no momento conturbado, onde a sua família teve que mobilizar para manter ele vivo, porque a sua família tinha a crença na palavra do Deus vivo, porque estava se cumprindo o período dos 400 anos, que já havia sido profetizado pelo próprio Deus diretamente a Abraão, lá em Gênesis 15. Ele fala, ó, você vai dar origem a uma descendência enorme, e é um povo que vai viver cativo por 400 anos e depois será liberto. E ele sabia que ele seria levantado para isso. Mas depois ele passou por essa situação e teve que fugir. Lá em Midian, ele criou, né, uma família. Estava ali o seu sogro Jetro, sua esposa Zípora, seus 2 filhos. E depois ele é chamado a vir de volta para a terra do Egito. Então a gente entendeu que esse período de preparo foram 40 anos no deserto de Midian, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E na hora certa, Deus chamou a sua atenção, e mesmo ele tentando dar um jeito de escapar, Senhor, sou eu mesmo, tem certeza? Deus confirma com ele. E aí a gente vai lá em Êxodo. Aqui. Lá em Êxodo 3, a partir do versículo 10. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão o Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarem, qual o nome dele? O que lhes direi? Vocês veem que ele ainda estava com medo da rejeição. Esse povo já me rejeitou uma vez, vai me rejeitar 2, vai me rejeitar 3, 4, 5. Então, o receio dele não era só com o faraó, era também com a rejeição do povo. E quantas vezes, no nosso chamado, a gente tem esse receio de não ser recebido, de às vezes Deus nos dá uma tarefa de conduzir um grupo de pessoas, um povo, para liderar algo. Às vezes a sua liderança não é um cargo, não é um cargo de líder, mas às vezes Deus está te conduzindo a aconselhar pessoas, a conduzir pessoas para fazer algo que Deus está mandando. Mas às vezes a gente fica com aquele receio, mas quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para falar, para dar uma opinião, para dar um conselho? E lembrando que todos nós, tá? Guarda isso, todos nós somos líderes e liderados ao mesmo tempo. Então você pode ser líder em alguma situação, mas mesmo naquela situação, ainda assim você é um liderado. Sempre tem alguém que pode ser capacitado por Deus para te orientar, no mesmo passo que Deus te capacita para orientar outro. Na palavra de Deus diz que não é com ferro que se afia o ferro afia outro ferro, porque a gente vai se ajudando. Eu posso ser líder de alguém, liderar alguém em alguma coisa e ser liderada por essa mesma pessoa numa outra coisa. Então isso é muito importante, porque a gente consegue manter a atitude de servo e de irmãos, de unidade, que nós somos uma grande família. Então isso serve em casa, isso serve fora de casa, isso serve dentro da igreja. Então, porque muitas vezes a mãe, por exemplo, ela lidera os seus filhos, a sua casa em diversas situações. Mas nós, como filhos, às vezes, podemos liderar ajudando em alguma coisa que ela não está dando conta, ou que ela não tem condições de fazer, ou que ela não sabe ainda fazer. Por exemplo, quando a gente ajuda os nossos pais com tecnologia, né? Então nessa hora a gente tem que liderar mesmo, né? Então, como é importante a gente ter
essa ajuda mútua. Por isso que Deus nos fez diferentes, com habilidades diferentes para ser usado por Deus para a glória dele. Então ele perguntou, né? Se eles me perguntarem qual o nome, o que eu vou dizer? Porque ele ainda estava preocupado com as habilidades dele, ainda estava preocupado com a posição dele. Porque ele também sabia, ele viveu num contexto político ali no Egito. Ele viveu como príncipe do Egito, então ele sabia que tudo era função de política. E sabia que as pessoas seguem um líder que eles acham que tem força e poder suficiente para fazer algo. Então ele tinha essa preocupação. Senhor, eu sei que para eu falar com o povo, eu tenho que ser alguém respeitável. Eu tenho que ser alguém que exerce força, que exerce poder. Ele sabe como é que funciona a política. Ele sabe como é que funciona a cabeça de um povo, né? Então, e é interessantíssima a resposta de Deus. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Você não precisa de mais nada. Para de se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Para de se preocupar que você precisa ter uma imagem que você aprendeu lá no Egito. Aprendendo sobre política, sobre finanças, sobre religiosidade. Você teve muitos conhecimentos crescendo e aprendendo como príncipe lá no Egito. Mas esses conhecimentos são para te ajudar a lidar com o povo. Não para você ser o tal, para as pessoas terem que ver você como o tal. Ele acreditava nisso, né? Eles só vão respeitar alguém que é. Você não precisa disso não. Eu estou com você. O eu sou vai com você. Então, deixa de lado todas as crenças limitantes da sua cabeça, da sua vida. Lembra que é o Deus Todo-Poderoso que vai com você. O que você precisar falar, eu vou colocar na sua boca. O que você precisar fazer, eu vou fazer por você. É só você crer e obedecer. E tem várias coisas lá, ele ainda insistiu. Deus não gostou muito, mas deixou que Arão o acompanhasse para poder ajudar ele na parte ali de falar. E outra coisa, ele estava há 40 anos em Midian. Ele ainda pediu a companhia de Arão para ir com ele. Ele teve que voltar. E aí, irmão, quanto tempo? Retomar os laços familiares, reencontrar com a sua família, para falar, sabe aquele negócio lá que Deus já tinha me chamado para fazer e deu aquela polêmica toda que eu tive que fugir? Então, Deus retomou o trabalho. Na verdade, não tinha parado, né? Só levou ele para um lugar que Deus ia continuar preparando ele para esse momento. Então, ele teve que se reencontrar com o Arão, bater aquele papo com ele, Deus mandou ele lá fazer isso, isso e isso, fala por mim. Eu vou te passar tudo aquilo que Deus está falando comigo. Né? E mesmo assim Deus ainda permitiu. Mas a gente vê que não era vontade de Deus não. Você vê que no versículo foi o momento em que Deus se irou com o pedido dele, mas ainda permitiu. E a família era irmão dele, mas Deus não queria. Deus queria Moisés. Mas mesmo assim, então Moisés voltou a ter laços ali mais próximos com a sua família por conta desse processo. Então aconteceu tudo que a gente já sabe. Eles foram falar com o faraó não queria deixar o povo partir, aconteceram as pragas, o povo saiu, Deus abriu o mar vermelho, eles passaram e foram parar lá no deserto, todo o povo. E aí, quando a gente chega lá, que o nosso foco aqui é falar na vida ministerial de Moisés e a sua relação com a família. Teve vários momentos em que a família ajudou, mas teve momentos que a família atrapalhou. E família consanguínea e família de Deus, tá? Família como povo de Deus. Então, o primeiro ponto é, nesse período que o povo já estava no Egito, lembra que ele saiu de Midian, então lá ficou seu sogro, sua esposa e seus filhos.
Ele voltou para o Egito. Depois que libertou o povo do Egito, eles foram para o deserto. Eles ficaram um tempo lá no deserto, fazendo tudo aquilo que Deus estava mandando a respeito dos mandamentos, a respeito da divisão das tribos, e tudo aquilo estava acontecendo. Eles estavam se organizando como um povo num acampamento ali no deserto. Então, alguns meses se passaram e Jetro, sabendo, ouvindo falar do que Deus estava fazendo por meio de Moisés, veio ver como é que Moisés estava. Então ele veio, trouxe a Zípora, trouxe a esposa, trouxe os filhos. Moisés está fora de perigo, está tudo bem. Então vamos lá visitar ele. Então Moisés teve esse momento de apoio. Então a gente vai ver lá em Êxodo capítulo 18. Eu vou ler uns versículos salpicados, tá? Vou começar pelo 1, né? Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. 5. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. 7. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se, beijou-o, trocaram saudações e depois entraram na tenda. 8. Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel, todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. 9. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. E disse: Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que libertou o povo das mãos dos egípcios. Olha só, é tão bom quando a gente tem pessoas que estão perto de nós, estão entendendo o propósito de Deus na nossa vida e estão apoiando. Não é maravilhoso ter gente da família apoiando? Mas, e depois, a partir do 14... 13, perdão. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o final da tarde. Olha que interessante. Quando seu sogro viu tudo o que ele fazia pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Porque só você se senta para julgar e todo este povo o espera em pé desde a manhã até o final da tarde. Moisés lhe respondeu: Faço isso porque o povo me procura para que eu consulte a Deus. Olha a trabalheira que Moisés estava tendo com aquele povo todo. Sozinho ele não ia dar conta. E olha como é bom ter uma pessoa que apoia e que ajuda. Naquele momento Moisés era o líder e naquela hora ele foi liderado por seu sogro. Olha o conselho dele. O sogro de Moisés respondeu, versículo 17: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão completamente esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Ouça agora o meu conselho e que Deus esteja com você. Ele deu um conselho, mas acompanhe o que Deus está te mandando fazer. Oriente-os quanto aos estatutos e às leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Escolha, porém, dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que odeiam o ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles atuarão como juízes do povo em todos os momentos. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples, eles mesmos julgarão. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo irá para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Então, ele teve um apoio de alguém que estava na sua família e naquele momento, apesar de líder, ele ouviu o conselho do seu sogro. Foi o momento em que ele aceitou ser liderado. Ele ouviu, ele não tentou fazer do jeito dele, porque chegaria um momento que ele iria sucumbir. Porque, gente, ficar todos os dias recebendo questõezinhas, às vezes
coisa pequena de todo o povo, todo santo dia. Fala aí, pastor. Se a gente tem dificuldade, às vezes, de ouvir coisas dentro de casa, só da nossa família, a gente fica assim, caraca, de novo isso? Por quê? De novo, uma coisa que já não era nem pra ser dor de cabeça mais. Imagina, de milhões de pessoas, gente. Saiu mais de 1 milhão de pessoas da terra do Egito. Então foi um conselho que ajudou a ele. Então a gente teve aqui um exemplo de uma situação familiar que foi boa, que foi de apoio. Mas também teve um momento em que a família não o apoiou. Que foi, que a gente vai ver lá em Números, capítulo 12. Eu vou ler ele quase todo. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Só abrindo um parêntese aqui, tem algumas pessoas que falam que ele se casou pela segunda vez, tá? Isso não é confirmado pela Bíblia. Na verdade, cuxita, de Cuxi, não era um lugar. Tem traduções, né, que você pode ver que na verdade é uma forma arcaica de dizer que é midianita. Então eles podem estar falando justamente de Zípora, porque ele se casou quando ele saiu para Midian, e quando ele retornou, tirou o povo ali do Egito, meses depois é que Jetro veio com a sua família. Então até aquele presente momento eles não conheciam Zípora, nem os filhos de Moisés. Então foi nesse momento que eles começaram a criticar, porque ela não era da mesma linhagem deles. E tem muita gente que pode achar que é por causa de cor de pele, porque era de uma determinada região, que ela poderia ter uma cor de pele diferente da deles, mas na verdade é por causa da região mesmo, localidade, da onde ela veio, que não era do mesmo lugar dele. Versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Olha só. Naquele momento, Deus já estava trabalhando através da vida de Arão, ali com o sacerdócio. Já tinha usado Miriam também, em alguns momentos. Então, Deus também estava usando eles. E eles eram família de Moisés. Então, o que a gente vê aqui é que, às vezes, por ser irmão, por ter uma certa consanguinidade, tem pessoas que acham que são donos do chamado das outras, que podem influenciar no chamado das outras conforme a sua própria vontade. O que Deus estava fazendo através de Moisés, ele não tinha nada a ver com eles, não. Se eles quisessem ajudar no processo, que eles pedissem a Deus: Senhor, nos orienta como a gente pode auxiliar nesse grande projeto. E não, ele é meu irmão, eu acho que ele não deveria se casar com fulana, porque ele é meu irmão, porque eu sou a irmã mais velha. Talvez ela pensasse que fosse meio que dona do chamado de Moisés, porque ela foi a irmã mais velha que seguiu o cestinho quando ele era um bebê. Ela era mais velha do que ele, talvez se sentisse responsável pelo chamado de Moisés. Arão, não, eu sou sacerdote, então eu tenho parte nisso aí. Então eu também tenho voz, Deus também fala comigo, então eu também posso determinar coisas. Calma lá. O que Deus mandar você fazer, você faz. Mas o que Deus mandar outro fazer, não se mete, mesmo que seja teu irmão, mesmo que seja seu filho, mesmo que seja seu pai, sua mãe. Você não é dono do chamado do seu irmão. Mães, vocês não são donas do chamado dos seus filhos. Pais, vocês não são donos do chamado dos seus filhos. Vocês não têm direito de se meter no chamado dos seus filhos. É eles e Deus. Da mesma forma, os filhos com os pais, que às vezes, não sei como é que é a vida de cada um, mas pode ter um filho que às vezes critique o chamado do pai. Pai, hoje você vai lá fazer isso, agora. E Deus envolve a família no processo. Envolve. A gente tem que estar envolvido se ajudando e não se atrapalhando. Tá?
Então a gente vê aqui que aconteceu uma situação de ciúme, porque Deus estava fazendo algo através de Moisés e eles estavam meio que auxiliando no processo. Como eles estavam juntos, acharam que tinha a mesma autoridade que Deus tinha colocado sobre eles também, a mesma unção que tinha colocado sobre Moisés, mas tinha colocado não. Deus tinha uma unção para Miriam, Deus tinha uma unção para Arão, tinha um propósito para cada um deles, mas não era a mesma que tinha dado a Moisés. E não estou dizendo que um é mais importante do que o outro. O problema aqui é que eles achavam que Moisés estava se achando mais importante. Na cabeça deles é que tinha separação. Na cabeça deles é que eles estavam se achando menos importantes. E quantas vezes a gente está num ambiente em que todos são líderes e um acha que aquele líder é mais importante que o outro líder? Ou que acha que o outro é mais importante só porque ele foi nomeado líder e o outro não. Então, Arão, ele não foi nomeado líder por Deus como Moisés foi, mas ele tinha sim um propósito, ele tinha algo muito importante para fazer na obra de Deus. Miriam poderia não ter sido designada uma líder no mesmo propósito de Moisés, mas ela era líder em outras coisas. Mas eles estavam focados na nomeação de Moisés, porque é como se aquilo fosse algo de alto escalão espiritual. É mais importante, ele tem mais presença. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles estavam se deixando levar pelo seu orgulho, se deixando levar por aparência. Então, versículo 2: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? O Senhor ouviu isso. Olha o perigo. Ora, Moisés era um homem muito humilde. Gente, esses 40 anos no deserto, apacentando rebanho, aquele cara que tinha matado o egípcio. Esse coração foi tratado por 40 anos. Ele não ia fazer nada contra os irmãos. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três, por favor. Por favor, comparecer à gerência. Os três foram para lá fazer o quê? Começar a falar besteira. Os três comparecer à tenda, por favor, tem um papinho para bater com vocês. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. Chamou Arão e Miriam. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele contempla a forma do Senhor. Por que não temeram falar contra o meu servo Moisés? Deus deixou bem claro, olha só, eu falo com vocês também, através de sonhos, de visões, mas com ele é diferente. Não quer dizer que um é mais importante que o outro, mas é que o propósito dele é diferente. A unção que eu coloquei sobre ele é diferente da unção que eu coloquei sobre vocês. Então respeitem isso. Por que vocês não temeram em falar isso? Por que vocês não temeram em pensar isso? Por que vocês não temeram em invejar aquilo que eu coloquei sobre Moisés? Ao invés de ajudar ele, vocês queriam colocar mais uma carga sobre ele, arrumando problema para ele, falando mal dele. Vocês que são líderes também em Israel junto com ele, vocês que são família dele em Israel, muitas vezes líderes que se acham donos porque são da família. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se levantou, afastando-se da tenda, Miriam estava leprosa.
A aparência dela era como a neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Agora ele chama Moisés de senhor, né? Por favor, meu senhor, não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por favor, cure-a. O Senhor respondeu a Moisés, não respondeu para eles, respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, a humilhação dela não duraria 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada por 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Então você vê que Deus falou com ela em forma de família. Se o pai dela lhe tivesse, olha só, lhe tivesse cuspido no rosto, você é minha filha. Você fez algo contra mim. Você não temeu fazer algo contra mim. Você não fez só contra o seu irmão. Sabe quando os filhos brigam e o pai fica chateado porque o filho falou mal do outro? Ó, você vai cumprir o seu castigo lá. Você não deveria ter feito isso com seu irmão. Então, é porque um pai prefere um filho a outro filho? Não, mas é porque o pai fica indignado quando os seus irmãos brigam por causa de coisas pequenas, porque não entendem o seu chamado, porque acha que é melhor o do outro, porque quer ser mão, não quer ser pé. Cada um tem o seu chamado. Mas o que eu acho interessante é como Deus se dirige a ela. Ele não simplesmente colocou a lepra nela e falou: ó, vai pra lá. Ele falou assim, ó, de pai pra filha: você falou mal do seu irmão e eu ouvi, não gostei não. Você vai voltar, porque você é minha filha. Mas antes, você vai ficar de castigo. Para não fazer mais isso. Para entender que você também é filha, você também é amada. Você não precisa fazer isso, você não precisa disso. E assim, ela ficou isolada. Igual quarentena. Ficou de quarentena lá. Na quarentena que não é 40 dias. 7 dias. Mas, como família, o povo esperou ela se recuperar, todo mundo ficou lá paradinho, ninguém se moveu. Quando ela pôde retornar à família, aí sim, toda a família se locomoveu. Então foi um processo de disciplina de Deus naquela família, que era a família que Deus estava usando para conduzir o seu povo. Deus traz a disciplina. E teve um outro momento também, que ele teve problemas com a família, mas a família de Deus como um todo. Não era só a família consanguínea. Lá em Números 16, probleminha que ele teve com Corá. Oh, Senhor Jesus da glória. São muitos desafios que todos nós temos como servos de Deus. Não é só Moisés. E em todo desafio, a gente aprende muito. Independente das circunstâncias, a gente aprende. São coisas que às vezes nos entristecem, mas Deus sempre usa aquela circunstância ruim para forjar o nosso caráter, para aumentar a nossa fé, para nos fortalecer, nos mostrar que nós não somos melhores do que ninguém, mas que quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus, Deus vai à frente lutar as nossas guerras. Deus vai nos defender, porque não é porque a gente é preferido, é porque Deus está protegendo o projeto dele, a obra dele. Então, se Deus está usando você, Deus vai proteger você. Mas não é porque você é melhor do que o outro, mas é porque você está engajado no projeto dele. É isso que a gente tem que entender. A gente não é a última Coca-Cola do deserto, não. A gente não é melhor do que ninguém. Nós somos especiais para Deus, mas todos nós. Não você em detrimento do seu irmão. E é interessante o que acontece aqui em Números 16, que é muito triste. Não vou, me correr muito ele.
Só vou do versículo 2 até o versículo 5. A partir do 1, perdão. Corá, filho de Issar, neto de Coate, bisneto de Levi, ou seja, descendência de Levi. Eles eram levitas. Eles eram homens importantes na casa do Senhor, ali no povo de Deus. Reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se rebelaram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas. Gente, não é pouca gente não. E às vezes a gente pensa assim, como é muita gente, pode ser que Deus esteja nisso. Muito cuidado. Líderes reconhecidos na comunidade que haviam sido nomeados membros no concílio. Eles eram reconhecidos por aquela comunidade. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: não aguentamos mais vocês. A comunidade toda é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Foram eles que se colocaram acima da Assembleia. E foi Deus que havia separado eles com propósito. Deus levou Moisés lá para o monte para entregar os 10 mandamentos. Teve todo o processo para poder passar, para Deus passar as suas ordens, as suas leis para o seu povo. Todo esse processo já estava sendo vivido pelo povo depois de anos e anos e anos. Se junta esse grupo para poder se rebelar contra Moisés, porque eles eram sacerdotes, eram levitas, eram homens, digamos, que estavam exercendo liderança ali por muito tempo, que tinham voz no meio do povo, provavelmente. Então eles falaram assim, ó, se Deus está usando a gente também, por que ele vai continuar governando sobre a gente? Se Deus está falando aqui com várias pessoas, não fala só com Moisés? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Moisés não matou ele como matou o egípcio. Moisés prostrou-se, o rosto em terra. E ali teve um tempo. Ele provavelmente ficou ali falando com o Senhor. Senhor, essa causa é tua. Eu não vou, eu, ser humano, não tenho como fazer nada. Depois ele se levantou e disse a Corá e a toda a comunidade dele: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e quem é santo, fazendo-o aproximar-se dele. A quem escolher fará que se aproxime dele. Então a partir daí, né, vai acontecer aquilo que a gente já sabe. Chegar no momento que eles pegam os incensários, né, e Deus manifesta a sua glória em favor de Moisés, mostrando que o propósito específico de Moisés ainda permanecia. Não é porque havia sido delegados trabalhos naquele lugar, que haviam outras lideranças, que Deus tinha destituído Moisés daquilo que Deus já havia o chamado. Então é para, mais uma vez, para cada um entender o seu lugar e a sua importância. Então estava acontecendo com aquele grupo, em Números 16, o que por um momento aconteceu com a família de Moisés. De ver Moisés como alguém que estava se achando acima dos outros, porque estava governando, porque Deus estava dando os mandamentos para ele, porque era ele que estava resolvendo as questões entre o povo. Então, são situações que podem se levantar na nossa vida, de Deus às vezes nos chamar para fazer algo, e mesmo a gente já está fazendo aquilo por anos, e anos e anos, e aquilo está gerando frutos, e os frutos estarem sendo confirmados através do próprio Deus, e ainda assim se levantarem pessoas por questões de ciúme, por questões de posição, por achar que não, o outro tem posição mais alta. Olha a frase dele: não aguentamos mais vocês. Por que você se coloca acima da Assembleia do Senhor? Então a gente vê que são corações que não são ensináveis e que ele não queria ser liderado, não aceitava ser liderado. Se ele tivesse a consciência de que imagina se Moisés não aceitasse o conselho do sogro dele e não levantasse líderes.
e subisse a cabeça dele, não, porque eu sou o único líder aqui. Ninguém mais fala, ninguém aqui tem voz aqui. Ele estaria sobrecarregado, ele teria problemas muito piores, mas não. Ele levantou outros líderes, e ele não levantou líderes sozinho, não. Ele falou, ó, faça uma comissão, como a gente leu no texto anterior, faça uma comissão e que essa comissão te ajude a escolher os líderes, te ajude a levantar pessoas com características X, Y, Z, né? Que sejam fiéis a Deus, que tenham uma conduta fiel ao Senhor, para poder serem líderes e falarem também por você, falarem. Por isso que eles precisam ser ensinados. Então Moisés ensinava esses líderes para eles poderem continuar o processo. Então, imagine se ele não aceitasse esse conselho. Então ele não segurou a liderança para ele. Ele foi ensinando as pessoas para poder perpetuar isso, ajudar os outros. Mas eles não queriam ser liderados. Eles queriam somente liderar. E é interessante que a resposta de Moisés, lá versículo 8 e 9 e 10. Moisés também disse a Corá: agora me ouçam, levitas. Não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel para aproximá-los dele. Deus separou vocês para se aproximar do próprio Deus, a fim de realizarem o serviço no tabernáculo do Senhor e estarem preparados para servir a quem? A comunidade? Não é suficiente para vocês esse privilégio de ser separado para ser próximo de Deus e servir a comunidade? O que mais vocês querem? Deus aproximou de si você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? Quando a gente vê o chamado de Deus como uma posição, a gente tem esses conflitos. E esses conflitos não são somente dentro da nossa família, dentro de casa. A gente viu que ele teve esse problema entre os seus irmãos de casa, consanguíneos, e também na família do povo de Deus. O mesmo problema. Então, quando a gente esquece qual é o nosso propósito, esquece qual é a nossa identidade, a gente arruma problema com todo mundo. Dentro de casa, na igreja, no trabalho, porque a gente começa a ver o nosso chamado, o nosso propósito como posição, como cargo. E o nosso chamado é para servir a comunidade com seus dons e talentos. Você vai servir na sua casa, sim, a sua mãe, o seu pai, aos seus irmãos, aos seus filhos, aos seus familiares. Vai servir na sua igreja, com todos os seus irmãos, ao seu pastor, aos seus líderes de ministério, aos seus liderados. Que com certeza você pode exercer liderança, mas você também é liderado. E no seu trabalho você vai servir ao seu chefe, vai servir aos seus colegas de trabalho e às pessoas que você lidera. Então, se a gente tiver somente aquela visão, eu sou o líder, eu que mando, eu não tenho que me submeter a nada nem a ninguém, você começa a perder o propósito do coração ensinável. Deus não vai poder te ensinar nada desse jeito. Mas Deus nos ensina a termos corações ensináveis através dos outros. Porque Deus vai nos ensinar dessa forma. Então, a grande obra do Senhor, a família de Deus, ela trabalha dessa forma, em comunhão. Então, se a gente não tem a visão de que Deus colocou em nós, a unção que Deus derramou sobre a minha vida é para servir, e não para eu ser visto, glorificado, exaltado, porque eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Lembra que o que você tem foi Deus que te deu, e Deus tem propósito com isso. Se você não usar para a glória dele, você se achar o cara, pensa bem enquanto é tempo, porque o Senhor, ele não tem a intenção, ele não quer nos castigar. Ele não tem a intenção de fazer algo que vai nos machucar. Mas se preciso for,
ele pode te chamar muitas vezes por meio de dor, para não perder o seu coração, para não perder a gente. Porque quantas pessoas podem estar se perdendo por aí por se acharem o tal, porque receberam tamanha capacidade, às vezes destroem as suas famílias, porque se acham grande demais para sua família, destroem as suas igrejas, os seus trabalhos, porque se acham melhores que todo mundo. Ah, esse lugar aqui não é suficiente para mim, eu sou muito bom. Então, se você, nós estamos aqui para servir. O propósito de Deus na nossa vida é para servir. E durante todo o trajeto da nossa vida, nós vamos ter família. A família na nossa casa, a família na nossa igreja, no nosso trabalho, pessoas que vamos conhecer e que vão ser bênçãos na nossa vida, né? Amigos. E vamos ter pessoas que vão trazer problemas pra gente. Normal, que isso seja para forjar o nosso caráter. E tem pessoas que momentaneamente vão arrumar problema, momentaneamente, mas vão ter um coração ensinável. E tudo pode mudar através da sua atitude, de nesse momento ter a sabedoria de conduzir a situação debaixo da vontade de Deus, debaixo da palavra de Deus. Porque lá em Provérbios, né, o Senhor vai dizer que, a palavra do Senhor vai dizer que quando você aconselha ou corrige um sábio, você ganha um amigo. Mas quando você corrige um tolo, você está ganhando um inimigo, você está ganhando um problema. Mas a gente não pode deixar de cumprir o nosso propósito. Se a gente vai ganhar um amigo, se a gente vai ganhar um inimigo, a gente não sabe. Mas a gente não pode deixar de cumprir o propósito de Deus. Dentro da nossa casa, na nossa igreja. E ainda que você se sinta sozinho, como Moisés quando teve que ir para o deserto, no momento que você teve que se afastar, ele teve que se afastar da família de sangue dele, né? Você nunca vai estar sozinho, né? Como a irmã Adriana ministrou aqui no louvor, foi maravilhoso. Você nunca vai estar sozinho. Deus vai estar com você, vai estar te conduzindo, Deus está conosco, porque o propósito dele para a nossa vida é dele, não é nosso. Então, é ele que, se ele prometeu, ele vai cumprir, porque o propósito é dele, está nas mãos dele. Então que a gente possa ter sempre esse amor, esse carinho pela obra do Senhor, com relação também às nossas famílias. A gente não precisa separar o nosso propósito em Deus das nossas famílias. Nossas famílias vão estar inseridas de alguma forma, ainda que não esteja no mesmo ambiente, no mesmo país, na mesma cidade, mas existe essa influência da gente com a nossa família conosco, seja família de sangue ou família que a gente ganha no decorrer da vida, família de Deus. Mas sempre Deus vai levantar alguém para nos liderar quando a gente precisar, vai nos levantar para liderar quando for necessário, e sempre Deus vai estar nos acompanhando nessa jornada, nos abraçando, porque Ele é o nosso Pai maior. E sempre seremos acompanhados pela família de Deus, pela paternidade de Deus. Amém? Que o Senhor possa continuar falando em cada coração, assim como o Senhor falou muito no meu, né? E que Deus continue abençoando essa igreja tremendamente. Vocês são muito abençoados. É um prazer enorme adorar o Senhor aqui com vocês. E que verdadeiramente o Senhor possa, a cada dia mais, despertar sempre o propósito dele na vida de cada um. E saber que você não está sozinho. Deus está com você, você tem família. Pode ser família de sangue, pode ser a família de Deus aqui na igreja, mas Deus sempre levanta alguém para estar com você. E Ele vai usar essa pessoa para ser um abraço de Deus, um acalento de Deus no seu coração em todas as circunstâncias. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Agradeço a oportunidade.
Amém. Glória a Deus. A gente queria ouvir mais. Continue te abençoando, Thaline, grandemente. E que você continue sendo esse instrumento de Deus para proclamar a palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Cadê o Edenilson? Glória a Deus. Possamos estar louvando ao Senhor com esse hino que a gente vai estar cantando, fazendo uma oração. O nome desse louvor é Oração da Família. Vamos fazer desse louvor uma oração nesse momento. Estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farte de pão e a nossa fé cresça de grão em grão. Nos cubra de santidade, sabedoria e força. Não deixe que nos falte o pão. Fortaleça a fé em nossos corações e o nosso espírito se amor. Bendito sejam para a glória do Senhor, o meu maior patrimônio. Precisa do teu auxílio, minha família te chama. Ó, vem, Senhor, morar comigo. A tua graça nos faz prosperar. Tua palavra nos chega.
igreja, graça e paz, que o Senhor santifique o nosso lar. Só tem uma maneira do Senhor santificar o nosso lar: que sejamos santos, como Ele é santo. Amém? Santos separados para Deus e separados por Deus. Eu quero rapidamente dar um anúncio. Primeiro, terça-feira nós teremos as células. Procure a célula mais próxima da sua casa. Se você não souber aonde, me procure depois do culto, ou procure a Adriana. Quarta-feira nós teremos uma reunião às 20 horas com o bazar, com os embaixadores e com as mensageiras. Amém? Mensageiras, embaixadores e o pessoal do bazar, da ação social. Todos. Pastor, mas eu não faço parte do bazar e eu queria vir na reunião. Vem, você será bem-vindo. Amém? Como foi pregado aqui, Deus te deu um dom, use o seu dom. E a gente vê, Tailine, às vezes as pessoas têm um ministério, mas quer administrar um outro ministério. O meu ministério é de tocar o violão. Aí eu quero administrar que canta. Não vai dar certo. Eu deixo de fazer o meu e faço o outro. Deus te deu um dom. Use o teu dom na obra do Senhor. E aí a igreja cresce saudável, feliz. Você se torna feliz fazendo aquilo que o Senhor te capacitou, e a igreja fica saudável. É assim. Isso também em casa, irmão. Em casa. As nossas crianças precisam aprender a ajudar os pais. Lavar uma louça, passar um pano, lavar um banheiro, ajudar nas questões domésticas. Tira o peso da mãe e do pai. Não é verdade? O marido não tem problema algum lavar, passar, cozinhar, para tirar o peso também da esposa. Não tem problema. Hoje muitas esposas trabalham, ajuda na contribuição financeira da igreja, da casa. E é isso. Se cada um fizer uma parte e ajudar as nossas famílias em casa e na igreja, ela se torna uma família saudável. Amém? Sempre com a intenção de crescer espiritualmente, crescermos em união e em comunhão, também no nosso lar, para que haja paz em todo o tempo. Eu falei que vai ter um bazar, eu vou chamar o Elcio na nossa reunião. O Elcio vai orar ao Senhor, encerrando esse culto, e logo depois a gente vai ministrar a bênção apostólica e vamos terminar louvando. Amém? Amém. Oremos. Santo Deus, Pai nosso que está no céu, abençoado é o teu nome, Pai. Agradecemos por tudo que aconteceu hoje aqui, nesse dia, nessa noite, Pai. Só possa estar cuidando dessa igreja que é tua, Pai. Abençoa a vida da Tailine, que hoje trouxe uma palavra abençoada para os nossos ouvidos e para o nosso coração. Só possa estar cuidando do nosso pastor, para que ele tenha tranquilidade e paz para cuidar dessas ovelhas suas. Abençoa a nossa ida para casa, e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está feliz? Amém. A tua família está feliz? Amém. Eu quero te desafiar a chegar em casa. Em casa, não é aqui não. Se estiver aqui contigo, não vai. Em casa. E você vai dizer para o seu filho, para o seu cônjuge, para aqueles que moram com você, que você o ama. Amém? Amém. Agora foi fraco. Você é desafiado a dizer para o seu filho, para o seu cônjuge, para as pessoas que moram na sua casa, que você o ama. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque às vezes a gente passa uma semana dentro do mesmo lar e nós não falamos, eu te amo. Temos que declarar todos os dias o nosso amor. Sabe por quê? O amanhã pertence ao Senhor e você não sabe se terá a oportunidade de dizer novamente que o ama. Então aproveite todos os dias e declare na sua família o seu amor pelo teu filho, pela tua mãe, pelo teu cônjuge. Amém? Amém. Estenda as suas mãos e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo
seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e a igreja diz: amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto sobre ti. Teu
Tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Vão com Deus.